Quando abordamos o assunto da marca da besta, a primeira coisa que normalmente vem à mente é o símbolo do anticristo, 666, que será colocado na testa daqueles que estiverem vivendo na terra durante a grande tribulação. No entanto, é interessante notar que Deus também possui uma marca que será colocada na testa das pessoas. A Bíblia menciona um grupo de 144 mil indivíduos que receberão o selo de Deus em suas testas. Mas o que exatamente significa receber essa marca? E por que somente 144 mil pessoas a receberão? E qual é o significado de ter essa marca precisamente na testa? No vídeo de hoje, vou discutir com você essa revelação sobre o fim dos tempos, para compreender a ação de Deus sobre essas pessoas e saber se você está incluído nesta lista. Convido você a assistir este vídeo até o final. E antes de começarmos, peço que se inscreva no meu canal. Basta clicar no botão vermelho abaixo do vídeo para se inscrever. E também não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Vamos para o vídeo. A Bíblia, no livro de Apocalipse, descreve o número de 144 mil pessoas, aqueles que receberão a marca ou selo de Deus em suas testas. Esse número pode parecer pequeno, considerando que vivemos em um planeta com mais de 8 bilhões de pessoas, espalhado pelos 4 cantos do mundo. Por que então Deus escolheria apenas uma pequena parte da população mundial para colocar a sua marca? Muitas pessoas podem sentir angústia ao pensar que esse número é pequeno em relação à quantidade de pessoas salvas. Por isso, é importante entender o que a Bíblia nos diz sobre isso. Em Apocalipse capítulo 7, no versículo 2 e 4, nesse trecho descreve-se a visão de outro anjo que surge do Oriente, trazendo o selo do Deus vivo. Ele brada em alta voz aos 4 anjos que possuem o poder de danificar a terra e o mar, ordenando que não causem danos até que os servos de Deus tenham sido selados em suas testas. O texto revela que o número dos selados é de 144 mil indivíduos, selecionados de todas as tribos de Israel. No entanto, surge a pergunta: quem serão esses 144 mil? A resposta para esta pergunta encontra-se em Apocalipse, no capítulo 14, no versículo 1. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. São levantadas várias suposições sobre esse número, cada uma com sua própria interpretação. Alguns acreditam que esse número representa o número exato de pessoas que entrarão no reino dos céus. Outros acreditam que esses números se referem às 12 tribos de Israel, que estão relacionadas aos 12 apóstolos de Cristo. Ou seja, é um número simbólico que representa todos os homens e mulheres de Deus do Antigo e do Novo Testamento. Antes de nos aprofundarmos neste assunto, é importante entendermos o significado da marca de Deus e por que ela será colocada na testa. Quando a Bíblia fala sobre marcar alguém na testa, está se referindo a um símbolo de afirmação de que Deus é o Senhor e o proprietário dessa pessoa. A Bíblia não especifica se essa marca será visível como uma tatuagem ou uma grande cicatriz. Como estamos falando de um reino espiritual, é possível que essa marca seja algo muito mais profundo, que os olhos humanos não são capazes de enxergar. Apenas Deus, nosso Pai, tem a capacidade
de enxergar o porquê dessa marca na testa. Vamos tentar entender o motivo pelo qual a testa representa nossa mente, onde todos os nossos pensamentos e ações são gerados. Nosso cérebro é responsável por nossas ações e decisões, e é nessa parte do corpo que temos consciência de nossos atos. Fica claro para nós que aqueles que receberão o selo em suas testas são aqueles que decidiram conscientemente obedecer a Deus e servi-lo. Outro fato interessante sobre o significado de um selo é o seu propósito. No passado, os selos eram usados para marcar documentos e garantir sua autenticidade. Os reis e os homens poderosos tinham seu próprio selo, feito com um símbolo gravado em um anel. Ao pressionar o selo sobre uma massa aquecida, a marca daquela pessoa era deixada. Cada selo era único e por isso o selo de uma pessoa não poderia ser confundido com o de outra. Da mesma maneira, o propósito do selo na testa dos 144 mil fica bem evidente ao demonstrar a quem eles pertencem. Além disso, também é uma característica daquelas que recebem o selo de Deus, receber proteção. Aqueles que têm o selo estarão livres da destruição que ocorrerá na terra durante a ira de Deus, durante a grande tribulação. No livro de Ezequiel, no capítulo 9, verso 4, Deus revela que devemos percorrer a cidade de Jerusalém e colocar um sinal na testa daqueles que suspiram e lamentam por causa das práticas repugnantes realizadas lá. Nessa passagem fica claro o que a palavra de Deus diz sobre a proteção que esse sinal dará a essas pessoas. Aqueles que têm um selo de Deus na testa estão protegidos e guardados. No livro de Apocalipse, no capítulo 16, a Bíblia nos diz que: "E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramais sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem." Apocalipse 16, 1 e 2. Nessa passagem é evidente que haverá um julgamento para aqueles que receberam a marca da besta durante a grande tribulação. Isso significa que aqueles que escolherem adorar o anticristo e carregarem a marca sofrerão as consequências. No entanto, aqueles que forem marcados com o selo de Deus estarão livres e protegidos dessa aflição. Agora você pode estar se perguntando: como posso garantir que serei um deles? A Bíblia nos revela as características daqueles que fazem parte desse grupo de pessoas. Vamos ler junto o que está escrito em Apocalipse capítulo 14. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que, dentre os homens, foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Apocalipse 14, 4 e 5. Nesta passagem é evidente que os 144 mil representam aqueles indivíduos que dedicaram completamente suas vidas a Deus. São pessoas que rejeitaram o pecado e escolhem agir corretamente. Esses 144 mil são considerados a elite da humanidade, pois não foram contaminados e terão a missão de evangelizar e anunciar às pessoas que elas devem se arrepender de seus pecados e acreditar em Jesus como o único Salvador, a fim de serem salvas.
Porém, é importante questionar se as demais populações que estarão na Terra durante o governo do Anticristo e que não fazem parte desses 144 mil ficarão excluídas do reino dos céus. A verdade é que todas as pessoas terão a chance de se arrepender e acreditar que Jesus é o Filho de Deus. A Bíblia afirma que uma multidão de todas as nações, não apenas os judeus, serão salvas durante esse período extremamente difícil da humanidade. Apocalipse capítulo 9. Depois disso, olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Então, um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu o sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação, que lavarão as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. No entanto, devemos estar cientes de que haverá muita destruição, mas também haverá arrependimento abundante e pessoas que serão salvas. Não podemos ter certeza se estaremos presentes durante a grande tribulação, mas temos a capacidade de tomar a decisão de seguir a Cristo hoje. Ele nos ama e está sempre pronto para nos perdoar. Portanto, meu querido irmão e minha querida irmã, não desanimem em sua jornada, mesmo que tenham cometido pecados. Lembre-se de que Jesus já pagou um alto preço para que vocês pudessem receber o perdão e a vida eterna com Ele. Além disso, quando a Bíblia menciona os selos, não se refere apenas aos 144 mil, mas em várias ocasiões é revelado que todos aqueles que aceitaram Jesus já receberam o selo da salvação do Espírito Santo, como vemos em 2 Coríntios 1:22. É Deus quem nos capacita a permanecermos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos identificou como sua propriedade ao colocar em nosso coração o selo do Espírito, a garantia de tudo que Ele nos prometeu. Meu irmão, se você já recebeu Jesus como seu Salvador, você foi selado como propriedade dele. No entanto, será que, se o julgamento de Deus fosse hoje, a sua testa estaria marcada com o selo dele? Se você ainda não aceitou Jesus em sua vida, aproveite a oportunidade que Deus te oferece nesse momento para ser protegido e guardado por Ele nos últimos dias. Em 1 João 5:11, a Bíblia diz: este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho de Deus não tem a vida. Amém. Se você gostou dessa mensagem, peço que compartilhe com seus amigos e familiares. Vamos espalhar a palavra de Deus, pois tenho certeza de que o Senhor estará te usando para alcançar mais e mais vidas. Amém. Que Deus te abençoe e espero te ver no próximo vídeo. Um grande abraço.